Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Turminha, nós estamos praticamente terminando essa parte do assunto sobre o Império Romano, tá? Sobre a antiga Roma. E nós estamos praticamente caminhando bem no assunto e espero que a gente continue assim, tá, turma? Vejam, esse assunto ele é muito interessante, porque nós vimos várias características de como foi a fundação do Império Romano, como foi todo o seu estabelecimento, como foi a divisão dos povos, como era a questão da política, da democracia romana, da polis. Tudo isso fez parte da antiga Roma, como, por exemplo, os antigos templos, os jogos, que eram muito característicos daquele tempo, né, da questão da luta dos gladiadores, tudo isso foi parte muito importante ao longo do tempo da cultura romana. E nós vamos ver agora essa questão do Império Romano em crise. Veja na tela do seu celular ou do seu computador. O Império Romano em Crise, a página 178 do livro didático, vocês vão ver aí, tá? Que diz assim: na época em que atingiu sua maior extensão, no século II, o Império Romano passou a ter dificuldades para manter seus territórios e para obter novas conquistas. Por quê? Porque quanto maior o território, mais deve-se ter uma melhor administração dos territórios. Veja como é interessante. Na época em que atingiu sua maior extensão, no século II, certo? O Império Romano passou a ter dificuldades para manter seus territórios e para obter novas conquistas. Teve início, então, um período de crise motivada por fatores políticos, econômicos, militares e culturais. Então, começa aí a crise do Império Romano. Então, nenhum império na história da humanidade teve praticamente totalmente 100% de êxito. Então, vários impérios ao longo do mundo tiveram algum tipo de crise, algum momento difícil na história, tá? Então veja como é interessante, na página 178, diz assim, no segundo parágrafo, lá no início, tá? Como a sociedade romana estava baseada no trabalho escravo, olha como é interessante. A sociedade de Roma, naquele tempo, era baseada no trabalho totalmente escravo. Escravo. O fim das guerras de conquista afetou profundamente a economia do império, uma vez que a escravização de pessoas ocorria principalmente entre povos derrotados nesses combates. Então, como praticamente o trabalho escravo ele estava diminuindo, então praticamente a economia da cidade de Roma, do Império Romano, estava também diminuindo, porque se a economia girava em torno do trabalho escravo, e quanto mais ela diminui, mais a economia diminui. Então isso é uma questão de lógica. Então o Império Romano começou a entrar em crise por essas questões, principalmente, tá, turma? Então vejam, ainda continuando, um menor número de pessoas escravizadas significava redução no número de trabalhadores. Então, quanto menos escravos, menos trabalhadores. Quanto mais escravos, mais trabalhadores. Maior a economia será. Então, quanto menos trabalhadores, menos a economia estará andando, tá, turma? Então, tudo isso é uma lógica. Veja uma lógica. Mas isso era importante para o andamento da cultura, da economia do Império Romano. Tá? Vejam, página 178 ainda fala assim, tem um tópico aí que fala o contato com outros povos. Vejam, turma. Com o agravamento da crise no século III, o governo romano teve dificuldades para efetuar o pagamento aos soldados do exército para que viajassem às fronteiras do império. Nesse contexto, os povos que viviam nas regiões de fronteira, principalmente germânicos, originários do norte e do leste da Europa, passaram a migrar para as regiões que faziam parte do império. Olha como é interessante. Como Roma não tinha mais praticamente pouco dinheiro para sustentar os soldados, que nós sabemos que o Império Romano tinha um grande exército, né, de milhares de soldados, né, não tinha como esse império sustentar todos esses soldados. Então, as fronteiras estavam sendo invadidas, porque não tinha como mais sustentar a invasão de outros povos. Então, teve contato com outros povos,
Olha como é interessante nós entendermos. Então, passaram a migrar para as regiões em busca de terras férteis e de melhores condições de vida. O exército romano começou então a aceitar a participação dos germânicos, até mesmo em postos de comando, ou seja, de outros países fora da cidade de Roma. Olha como é interessante. Nós entendemos essa constituição, esse desenvolvimento, essa crise do Império Romano. Então, a crise se instalou justamente pela questão da diminuição da escravidão no Império Romano. Vejam, página 179 do livro vai dizer assim, ó, a divisão do Império. Como ficou a questão da divisão do Império a partir dessa crise que se instaurou no Império? Ficou assim. Em busca de uma administração mais eficiente, em 395, o governo de Teodósio dividiu os territórios imperiais em duas partes. Veja, o Império ficou dividido em duas partes. Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. E do Ocidente, a capital era em Roma. Olha como é interessante. Cada parte do Império tinha uma capital. Constantinopla e Roma. Duas cidades. Que são o quê? Pontos, são polos, são capitais. Tá? Então, neste momento, essa questão dessa divisão dos impérios fez com que a intensificação das migrações dos povos germânicos provocadas pela pressão de outros povos que avançaram sobre o território e a grave crise levaram o Império Romano do Ocidente à decadência. Olha como é interessante. Então, um desses impérios foram à decadência. Por quê? Porque não tinha como administrar os dois povos ao mesmo tempo. Porque estava em crise, principalmente econômica e política. Então, praticamente, uma dessas partes foi a decadência. Tá? Então, vejam, pessoal. O Império Romano, ao longo da história, passou por várias dificuldades. Então, esse império ele não surge de um momento para o outro, também não se vai de um momento para o outro. As coisas vão acontecendo e vão também saindo de cena aos poucos, tá? Por diversos motivos, são N motivos para essas reações, tá? Então veja como é interessante a gente entender sobre a questão do Império Romano. Depois nós vamos ver sobre a Roma invadida, sobre a questão da difusão do cristianismo, que naquele tempo a religião cristã ela foi reprimida de certa forma pelos romanos, tá? E depois passou a ser religião oficial, né, do Império. Então, para vocês verem que toda sociedade ela passa por dificuldades. Algumas sabem enfrentar as dificuldades, os perigos, as crises, outras não sabem administrar, tá? Então, no referido tema, que é sobre o Império Romano, nesse caso, nós temos um império que foi importante na história, importantíssimo, mas que em certos momentos ele foi mal administrado, tá? Ele foi passado por vários governantes que praticamente levaram a figura pessoal como uma forma de endeusar sua figura, vamos dizer assim, figura humana em relação ao povo. Veja como é interessante. Os imperadores tratavam a sua figura como um deus para a sociedade, tá? Então nunca esqueçam, a maioria dos imperadores queriam culto ao imperador. Veja como é interessante. Por isso que a questão do cristianismo foi muito perseguido. Isso aí a gente vai ver mais para frente, tá, turma? Turma, é só isso, tá? Nós iremos ver esta parte do assunto. Na próxima aula iremos ver a última parte dessa questão do Império Romano e terminaremos esse assunto, tá? Para nós fazermos a nossa atividade avaliativa da primeira nota do terceiro bimestre. Mas nós praticamente estamos já na metade do bimestre, tá, turma? Então não vamos desanimar, porque estamos em reta final de ano, tá? Belezinha? Então qualquer dúvida é só falar comigo ou por mensagem ou por e-mail, beleza? Até mais, tchau, tchau.